Boa tarde a todos. Retornamos à programação do primeiro dia da terceira semana TIC. Neste momento, daremos início à palestra Coprodução Cidadã no Estado do Espírito Santo, com a palestrante Cristiane Cardoso. Cristiane é engenheira elétrica, pós-graduada em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em administração pela FUCAP. Trabalhou em projetos no setor privado e governamental, relacionados à área de tecnologia da informação e comunicação. Atualmente, trabalha como consultora na Universidade Federal do Espírito Santo. Boa tarde. Feitas as apresentações, vou botar isso aqui do lado, quero ter um acompanhamento de horário. Eu queria aí agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando o meu estudo sobre coprodução cidadã no governo do Estado do Espírito Santo. Foi a minha dissertação de mestrado na FUCAP, com apoio da FAPES. E agradeço ao Prodeste também, porque vocês vão ver, essa dissertação foi feita, toda a coleta da pesquisa foi feita junto com o FUCAP, aqui com o Prodeste, especial com o Renzo e com a Silvia. Nós vamos rodando e eu vou contando para vocês as histórias. Fica aqui, né? Vamos lá. Tudo começa, essa história começa com os nossos questionamentos, né? Especificamente com o meu questionamento. Os problemas estão se tornando cada vez mais complexos. Em setembro de 2015, a Organização das Nações Unidas, a ONU, reuniu os líderes mundiais para avaliar os objetivos do milênio, os ODM, e propor novos objetivos para o período de 2016 a 2030. E eles construíram um novo documento, a Agenda 2030, que tem os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nesse documento, constatou-se que, apesar dos avanços, os desafios ainda são muitos. Pobreza, desigualdade, conflito, escassez de água, mudanças climáticas. O planeta e as sociedades que dele dependem estão em risco. Está escrito lá, gente. Está escrito lá. Face a esse cenário, observa que os governos nacionais e subnacionais têm seus desafios ampliados, pois, além de resolver questões do século passado, enfrentam os problemas complexos que estão se consolidando no século XXI. E aí vai o aquecimento global, as mudanças climáticas, todas essas histórias. Aí, pensando, eu resolvi recorrer a um amigo meu, que gosto muito. E ele colocou lá: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Pensei. Então, precisamos pensar diferente? Precisamos de novas ferramentas, de novos modelos? E aí começou a minha busca. A minha cabeça ficou desse jeito, exatamente assim. Evolução da tecnologia, computação em nuvem, internet 1.0, 2.0, semântica, IoT. Do outro lado lá, governo eletrônico, parceria de governo aberto, dados abertos, estratégia de governança digital, economia compartilhada, crowdsourcing, desenvolvimento sustentável. Essa aí era a minha diretriz. E aí, tinha mais uma coisa. Não bastasse tudo isso na minha cabeça, eu queria juntar tudo isso aqui com o que estava acontecendo no Prodeste. O Prodeste estava com iniciativas bem interessantes, que eu vinha conversando com a Silvia e com o Renzo. Estavam fazendo aí PPA online, hackathon, aí o governo falava de governo em rede com a sociedade, S na palma da mão. E aí eu fiquei pensando, mas e agora? Como é que eu junto tudo isso? Será que tem jeito? Porque desse jeito aí, minha cabeça ferveu. Aí eu pensei, sabe o que eu preciso? Tem que achar um modelo teórico que junte TIC, governo e atores, para dar uma ideia para a gente qual caminho seguir. E aí, sabe aquela história de quem procura
acha? Pois é, eu procurei e achei. A primeira coisa que achei um artigo top, que são artigos top de linha, são A1s, que fala sobre o modelo de maturidade do governo aberto. É um modelo em etapas que chega na maturidade de governo aberto. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Mas não era bem isso que eu queria. Aí eu continuei procurando, não satisfeita, e o tempo correndo do mestrado. Não tem que ficar barato tempo, não. O mestrado está correndo, você tem que fazer a tese, tem toda essa história. A dissertação. Aí, beleza, achei. Até que, enfim, achei uma coisa que eu queria. Eu achei um modelo que trazia tipos de coprodução. E eu vou falar um pouquinho para vocês disso daí. Com base nesses dois modelos, o que eu fui fazer? Eu fui estudar a coprodução cidadã. E aí, consegui fazer isso utilizando o Prodeste. Então, o Prodeste foi o meu laboratório. E aí, qual que era o objetivo? O que eu ia fazer? Olha só, a primeira coisa que eu ia fazer na minha pesquisa, eu ia tipificar as coproduções que estavam acontecendo no Estado, usando o modelo que eu achei. E depois, aquele primeiro modelo, eu usar ele para poder avaliar qual é a ambiência, o que eu preciso para que essas coproduções aconteçam. E aí, esse era o meu objetivo de pesquisa, investigar as iniciativas colaborativas de coprodução cidadã orientadas ao engajamento público e viabilizados por meio da tecnologia da informação e comunicação, bem como os fatores ambientais que elas favorecem. Esse foi o meu objetivo de pesquisa. E aí nós vamos entrar na pesquisa agora. Mas, e aí? O que é mesmo coprodução? Vamos lá. O conceito de coprodução da minha pesquisa, ele emerge de uma coisa que a gente está vivenciando aqui, que é muito legal a gente entender. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, agora começa a ficar legal. A gente está numa transição. A gente está saindo do IGOV, governo eletrônico, indo para Leaders, que foi o artigo que eu achei bem legal, chama de WeGov. Então, a gente está saindo de uma relação de cidadão-cliente para uma relação de cidadão-parceiro. E aí, o que está por trás que está ajudando tudo isso? Nós vamos falar disso. Mas é a infraestrutura, é a internet, a evolução da internet. Nós estamos saindo de uma internet que era só informativa para uma internet interativa. É isso que está acontecendo. Aqui vale um parênteses, né? O conceito de coprodução da minha pesquisa, o objetivo não foi discutir o conceito, porque esse conceito ele precisa até ser mais discutido, né? Mais destrinchado. Porque em 1970 ele estava relacionado à eficiência do Estado e agora em 2010 já estava relacionado a justamente essa descentralização do poder, essa história que o cidadão entra para fazer essa parceria. E ainda esse conceito guarda similaridades com cocriação, porque o ponto central desses conceitos é justamente a colaboração entre diferentes atores. Então, a coprodução cidadã, que eu vou discutir aqui com vocês, ela refere-se às iniciativas de colaboração entre o governo e o cidadão, mediadas pela tecnologia da informação e comunicação, e elas são tipificadas de 3 tipos. Primeiro, onde o cidadão colabora com o governo, e aí tem um termo aí que está sendo usado, aí é bem recente, chama citizen sourcing. Né? Nessa tipificação e essa caracterização, o cidadão colabora com o governo, fornecendo seu conhecimento e experiência. Depois, um outro tipo chamado governo como plataforma, onde o cidadão colabora com o governo colabora com o cidadão, o cidadão disponibilizando suas informações, conhecimentos, infraestrutura tecnológica. E um terceiro tipo, que é cidadão-cidadão, onde o cidadão colabora com eles, né, eles colaboram entre si, e o governo pode ou não facilitar essa colaboração. Seguindo aí, o que ele fez? Não bastava só essas 3 tipologias. Ele montou uma matriz. Então, ele apresentou 9 tipos de coprodução, 9 tipos de colaboração. E essa matriz, ele cruzou aqueles tipos de colaboração com a parte do serviço, que é planejamento, design, execução e monitoramento. E aí, eu vou contar para vocês o
que é isso aí? Vocês vão acompanhando aí. Tá? Foi com essa matriz aí que eu consegui analisar o que estava acontecendo aqui no governo do Estado. Primeira parte. Então, vamos lá. Primeiro, estou apanhando aqui dos botões. Aqui. Primeiro tipo, então, de planejamento, né? Então, é consulta e ideação. Qual que é a ideia aí? Lembra? O cidadão está colaborando com o governo. O cidadão contribui com o seu conhecimento, opinião, para que o governo faça as melhores políticas públicas, planejamento. E aí eu quero mostrar para vocês alguns exemplos. Esse aí é uma plataforma de contribuição para tornar o governo melhor. Desce um pouquinho, por favor, Liz. Vocês verem que interessante essa plataforma? Essa plataforma que você tem engajamento para cidadãos, engajamento para empregados para fazer mudanças. Vale a pena explorar isso. Muito interessante mesmo. Eu não vou entrar, porque a gente tem muita coisa para falar, vou só deixar um monte de dicas bem legais aí que eu encontrei ao longo da minha busca. Vou poder voltar. Agora, fica aqui para mim, por favor. Isso aqui é uma iniciativa do governo federal que já descobri que poucos brasileiros conhecem. Só levanta a mão aqui de curiosidade. Quem conhece Participa BR? Olha só, Silvia, quem mais aí? Só. Olha aqui só, que legal. É um negócio que já está aí. Fica para mim, por favor. Desce um pouquinho aí. Participa BR também é um site do governo federal que possibilita que a gente faça contribuições. E poucos brasileiros conhecem isso daí. Tá? Volta lá. E aqui no Espírito Santo, o que eu achei? Eu achei uma iniciativa bacana, bem bacana. Pode ir, agora sou eu. É o PPA Online. Na verdade, o plano plurianual ele já é feito, só que aqui, nessa gestão governamental, eles trouxeram isso para a internet. Né? O que faz isso? Possibilita que a gente consiga ampliar essa participação. Então, é uma iniciativa bacana e ela se enquadrou aí nessa matriz. Agora, mais uma curiosidade. Quem sabe o que é PPA? Ó, também, mais uma coisa, tá vendo? Isso é bem bacana de saber. O PPA é um plano plurianual, é o plano que o governo faz, que a gente pode participar e ajudar o governo a construir, gastar o dinheiro que ele recolheu da gente. E sabe disso? Eu tenho feito essa pesquisa, assim, sistematicamente, assim, né? Eu tenho que fazer isso no papel. Pouquíssima gente sabe o que é isso. Então, a gente precisa botar isso aí. O site não está no ar, porque ele é, provavelmente, por causa que a gente tem um período para contribuição, mas aí fica a sugestão, Silvia. Eu acho que devia ficar aí no link, explicando o que é o PPA. Né? Porque a gente precisa fazer com que nós todos tenhamos conhecimento do que é o PPA. Tá? Vamos para frente, tem muita coisa para falar. Próximo. Crowdsourcing. A ideia, lembra, cidadão colabora com o governo, hein? O governo apresenta um problema ou atividades para a solução ou coexecução com os cidadãos, utilizando habilidades, talentos, conhecimentos únicos do público em geral. Aí eu quero fazer um parênteses aí. Crowdsourcing é um assunto que eu me interessei bastante. Eu achei esse assunto, de tanto eu procurar, eu caí nesse negócio. Depois tem que contar essa história, como eu cheguei. É até engraçado. Mas esse termo foi cunhado em 2006. E crowd é multidão. Para quem é surfista, sabe muito bem aqui os capixabas aí. Fala assim, o mar está crowdado. É isso aí. Quer dizer, está cheio. Então, existe uma multidão inteligente. E que a gente pode conectar essa multidão para a gente conseguir resolver os problemas que existem. Muito interessante esse assunto. E aí, eu quero mostrar um negócio que eu achei fantástico. Ó, eu sou vibrante com essas histórias aí, tá? Então, vocês vão ver. Vamos lá. Viu o PNI? O governo dos Estados Unidos tem um site, uma plataforma de crowdsourcing aí, né? Chamada Salesforce crowdsourcing aí, né? Que, se você conseguir descer um pouquinho mais, assim, é fantástico. Na verdade é o seguinte, ele coloca os problemas e fala assim, olha, quem resolver esse problema eu pago. Tá? E aí, se você olhar, eu queria mostrar a página lá embaixo, assim, para mostrar a quantidade de coisa que tem. E aí tem coisas, desde tecnologia, ó, tá aí, ó, tá aí, bota aí, deixa aí.
a partir de reconhecimento de face, né? A partir de você desenvolver o algoritmo, tem várias coisas aí dentro. E aqui, se você ver, o negócio é longo. Olha lá. Ó, é longo. Então, tem muita coisa interessante aí. Então, também vale a pena dar uma explorada aí nessas oportunidades aí. Pode botar. Então, além na parte de execução, o que eu achei aqui no estado de iniciativa que estava acontecendo? Na verdade, eu não achei uma plataforma, né? Mas eu achei uma coisa similar, o Hackathon. O Hackathon é uma maratona de programação onde o governo pode propor um problema e aí ele junta o quê? Exatamente isso aqui, ó. Olha só. Habilidades, talentos e conhecimentos únicos do público. Então, o Hackathon, para mim, é um exemplo de crowdsourcing na minha pesquisa. E aí? E o monitoramento? Eu achei, aí tem esse outro tipo, que chama relato cidadão. Aqui, através da comunicação, do relato dos cidadãos, fornece informações para o governo sobre diversos assuntos, serviços governamentais, situações das infraestruturas públicas, via iluminação, crimes, corrupção. Isso a gente já está vendo acontecer bastante no Brasil, né? Aí tem um exemplo que estava justamente, que é... Pode colocar aqui. Eu quero que a plataforma, que é Cyclic Fix, tá? É justamente você tentar colocar aí as informações da sua cidade, mas volta lá. A gente já tem bastante coisa brasileira aí já aconteceu. Tem esse aqui, que eu acho muito interessante. Pode clicar nele, onde fui roubado. Aí embaixo. Obrigada. Que é uma... Desce aí. Que mostra aí. Desce mais um pouquinho. Olha aqui, ó. Vai para Vitória. Para Vila Velha, até Vitória. Mas estava aí até. Vai, clica aí só para ver. E aí mostra exatamente toda a parte aí onde que está sendo, onde tem os furtos e toda essa parte que o cidadão pode colaborar. A gente já tem várias iniciativas do gênero aí no Brasil acontecendo. Mas e aqui no estado? Pode voltar lá. Tem uma iniciativa bem bacana. A gente tem a ouvidoria, que eles estão integrando, está na Cipote, é um canal que já existia, que estão melhorando, o governo está melhorando, mas a iniciativa bem bacana que é o Fiscal Cidadão. Pode clicar aí, acho que a gente vai ver o nosso tempo aí. Acho que, para quem, alguém aqui conhece o Fiscal Cidadão? Então vamos rodar um filmezinho rapidinho aí, só para a gente ver o que o governo está fazendo, que legal, e que a gente tem que contribuir aí. Precisa, mas que agora pode fazer muito mais. E você também. Fiscal Cidadão. Um jeito fácil de se comunicar com o governo e participar da administração pública. É bem simples. Você baixa o aplicativo e pode informar uma irregularidade ou uma sugestão de melhoria de onde estiver. É só selecionar a categoria, fazer o descritivo e, se quiser, ainda adicionar fotos. Aí é só confirmar e enviar. O governo recebe a sua notificação, avalia e dá um retorno. Fiscal Cidadão. Você fala, o governo escuta e juntos fazemos o Espírito Santo melhor para todos. Governo do Estado. Aí, ó, isso é uma iniciativa do Estado. Bem bacana. A gente só tem que contribuir. Continuando. Vamos lá. Esse, então, lembra, o cidadão colabora com o governo. Nós vamos para o outro tipo. O governo colabora com o cidadão, disponibilizando suas informações, conhecimentos e infraestruturas tecnológicas. Tá. Aí você tem aí o primeiro, que está em planejamento, que é direcionamento, design, nudging. O que é isso? O governo se utiliza de informações relacionadas ao comportamento para elaborar políticas públicas e serviços de uma maneira tal que preserva a liberdade de escolha, mas encoraja a opção socialmente adequada. Complexo, né? Quem quiser entender um pouco disso aí, vale a pena. Tá? Isso é uma das coisas que me chamou mais atenção. Mas o que está por trás disso é uma teoria chamada nudge. E quem quiser conhecer mais, vai lá no TED. Quem conhece o TED aqui, usa o TED? TED Talks. Ó, a gente tem que aproveitar mais isso aí. Tem lá, tem que ver, ó, The Next Age of the Government. Isso daí, esse cara que está aí, era o ex-primeiro-ministro do Reino Unido.
O que ele está fazendo, gente? Isso é muito importante a gente entender. Eles estão botando psicólogos dentro do governo. E a ideia é trabalhar essa parte comportamental dos cidadãos. Bem interessante. E aí, o que eu achei aqui no Estado, então? Você sabe o que eu achei? Pois é, eu achei. O Movimento 21 Dias. Ele é um modelamento de comportamento. A ideia é trazer hábitos mais saudáveis, que o cidadão tenha hábitos mais saudáveis. Mas, infelizmente, vou dizer infelizmente, eu não consegui contato com a Secretaria de Saúde a ponto de descobrir o que estava por trás disso, se era a mesma teoria. Uma pena, mas fiquei com essa pulga atrás da orelha. Continuando. Ecossistema integrador. Essa ação pode ser vista como abertura e compartilhamento do conhecimento, da infraestrutura governamental, bem como de outros ativos que podem ser usados pelo público. Ambiente propício para a coprodução entre diversos atores. E aí, o exemplo que eu tenho disso daí, do trabalho, é o GPS. Hoje o GPS é usado, é um ativo governamental americano que é usado por, acho que o número que eu peguei aí era 2 bilhões, estava envolvido 2 bilhões de pessoas já estavam usando isso aí. Quer dizer, é fabuloso o que o GPS criou de um novo mercado aí para o mundo. Né? Então, a ideia é que os governos têm ativos que podem, principalmente, abrir novos mercados, novas indústrias. E aí vem uma coisa que eu quero tocar aí, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas vou tocar já aqui. Dados abertos, né? Ele cria, por exemplo, saúde, a abertura dos dados de saúde está gerando uma nova indústria, chamada indústria 2.0. E aí, o que eu achei no Estado? Na verdade, eu não encontrei nada que pudesse se comparar isso daí na minha pesquisa. Mas achei uma coisa que ele toca, que fica aquele negocinho de contar assim, não, isso aqui precisa pesquisar mais. Um dos ativos que está aí nesse ecossistema integrador é a ação dos gestores de forma informal, participando de grupos. Quer dizer, o conhecimento dos gestores pode incentivar. E eu tenho participado de grupos que eu tenho visto diversos gestores, como Silvia, Renzo, Camila e outros aí, participando de grupos de forma informal. Mas isso não foi considerado uma pesquisa. Eu só queria fazer um adendo a isso aí. Porque precisava de informação e tudo mais para avaliar. E o último monitoramento é livre aberto. O governo livre aberto, no qual as requisições de informação estão sendo substituídas pela disponibilização proativa de informações, sendo caracterizada por uma publicação aberta. Né? Isso é muito ligado à transparência, né? Que é isso que a gente está falando, transparência ativa, passiva, é isso que a gente está falando. E aí os exemplos são, pode clicar, vou ver só o meu tempo aqui, porque eu me empolgo aqui com esse assunto, tem que ir rápido. Então, não vou clicar mais não, vamos para frente, mas a gente tem as iniciativas governamentais de dados abertos, que é mundial isso daí, tem até um mapa que consegue mostrar que isso aí é um movimento fabuloso que está acontecendo no mundo, e o que está impulsionando muito isso é a parceria de governo aberto. Tem uma parceria internacional que hoje já tem mais ou menos 65 países envolvidos. E aí, fica só aqui no governo do Estado, aí você tem o portal do governo do Estado, que engloba agora não só a transparência dos dados orçamentários, mas os dados abertos aí. Então, é um avanço aqui do Estado muito bacana, e que isso aí que eu espero que a gente consiga gerar novos negócios a partir de não só ver isso, porque está muito pendurado a transparência, ao ser fonte, a gente tem que enxergar isso como negócio. Né? E aí, vou ter outras palestras aí bem interessantes que vão atacar mais isso aí. Então, vamos voltar lá? Tem 25 minutos. Opa. Terceiro tipo, onde os cidadãos colaboram entre si. Então, a gente tem uma auto-organização, e aí a história da auto-organização, ela concorre quando as comunidades governam a si próprias, pouco ou sem nenhuma interferência do governo. Então, a gente tem as redes sociais, eu botei essas duas aqui, porque é um monte, mas essas são as principais, e aí, que estão bombando aí, a auto-organização está sendo alcançada por meio da utilização de plataformas nas mídias sociais. O governo
fomentando, participando, eu não achei nada. Né? A gente tem entre a gente isso aí. Bastante até. Tem os bairros, tem seus movimentos e tudo mais. Mas não vejo o governo fomentando nada nessa linha, não. Tem governos externos que fomentam, tá? Por isso que eu estou falando isso. O Reino Unido mesmo, essa história de cidades inteligentes humanas, tem uma relação com isso aí. Mas, autosserviço. Também a história de que o governo consiga incentivar até a parte de autosserviços. E aí, um exemplo bem bacana disso aí é o Carpool. Para quem conhece, nos Estados Unidos, você tem as linhas que são específicas aí para compartilhamento do carro, carona. A gente chama de carona solidária aqui, né? E, assim, eu não vejo o governo usando dessa ferramenta. Eu acho que tem espaço para explorar aí. Inclusive, esse documento aqui, ele trata até de incentivos fiscais para as empresas estimularem esse tipo de coisa. Então, tem aí uma oportunidade aí bem bacana quando a gente fala de mobilidade. E eu não estou vendo isso aí sendo explorado. Também não achei. Automonitoramento. Também a parte onde o cidadão começa a participar, né, no sentido de monitorar por meio de plataforma. A ideia que ele coloca aqui, ele coloca até um catálogo de serviços, a gente tem muito isso aqui, porque esse aqui não é de governo, eu só dar um exemplo. Mas a ideia é que seria como se a gente pudesse avaliar os serviços governamentais. Sabe aquelas estrelinhas que a gente bota em vários lugares aí? É por aí. Essa que é a ideia. E aqui, clica aqui para mim, que eu achei legal isso aqui. Isso aqui é uma página que tem diversas informações sobre saúde e tudo mais, que não é do governo, mas ela é chancelada pelo governo. Então, é bem bacana isso daí também. Pode voltar. Também não achei nada nessa linha aí. E por que, vamos dizer assim, né, a gente não achou nada nessa linha? Essa ideia de empoderar o cidadão até ele ser capaz de se auto-organizar está vindo muito lá do Reino Unido, do David Cameron lá, que hoje já não é mais primeiro-ministro, né? E chama Big Society. A ideia dele, que a gente já está... Isso foi feito em 2015, né, essa pesquisa, a gente já tem muita coisa acontecendo, o mundo é dinâmico, né? A ideia dele é empoderar o cidadão, é descentralizar e dar poder para os governos locais, das comunidades, das vizinhanças, do cidadão. Eu acho muito interessante essa ideia. Eu acho que a gente tem que explorar mais isso daí. E essa ideia de auto-organização, para mim, minhas pesquisas tem muito a ver, apesar de eu não ter explorado isso bastante no meu trabalho, porque vai ficar muito extenso, mas tem relação com a economia compartilhada, share economy, ou colaborativo, consumption, vários termos aí, peer-to-peer, que estão sendo dados. E tem muitos países que estão estudando um deles é os Estados Unidos, outro é a Holanda, que está bem adiantado nisso aí, é bem bacana esse assunto. Acho que é uma coisa que a gente, como governo, tem que começar a estudar. Então, resumindo tudo isso que eu falei, a gente tem iniciativas em duas linhas aí, né, do governo do Estado. Ali que o cidadão colabora com o governo e o governo colabora com o cidadão. E a gente, analisando do ponto de vista de etapa de ciclo de serviço, elas se concentram, apesar de poucas, na parte do monitoramento. Aí mostra bastante, eu vou falar um pouquinho para frente, mas a relação disso com as estratégias governamentais aqui. E aí, resumidamente, rapidamente, de acordo com a teoria, foi possível identificar 7 coproduções, nós passamos tudo isso, 4 do tipo que o cidadão colabora com o governo, 3 do tipo que o governo disponibiliza seus ativos para o cidadão, e observa 4 produções relacionadas ao monitoramento. Isso daí não foram identificadas coproduções cidadãs do tipo faça você mesmo o governo, já falei. Porque infere-se que a estratégia do governo do Estado do Espírito Santo em empoderar o cidadão ao ponto dele, cidadão, ser capaz de se auto-organizar. Entendo que a estratégia do governo aqui não é essa. Ademais, não foram identificadas ações governamentais relacionadas à economia compartilhada. Então, os resultados, eles estão em linha com as estratégias do governo do Estado, que é governo em rede com a sociedade, quer dizer, o cidadão parceiro, e combate à corrupção. Você veja que muitas das iniciativas estão na linha da transparência, da abertura do combate à corrupção, e essa na palma da mão, que é você se aproximar do cidadão cada vez mais do governo, usando a ferramenta do celular. Então, para frente.
Então, estou animado ainda para continuar? Então, vamos lá. Trabalho é assim, é longo. Mas vamos lá. Então é o seguinte, depois que eu fui ministro, eu falei assim, poxa, mas eu não quero só isso. Eu quero entender a audiência dessas coproduções, porque a gente não quer aprender como é que a gente faz isso mais. Né? E aí eu peguei aquele primeiro modelo que eu achei e fui estudar ele, essas iniciativas, cruzar ele com esse modelo aí. E aí, então, quer dizer, eu queria identificar os fatores ambientais. E aí, então, o que eu entendi? Olha, antes que aconteça a colaboração, tem que acontecer tudo isso antes. Né? Eu vou falar um pouquinho isso para vocês. O que é isso e onde eu cheguei com essa minha análise. Então, rapidamente aqui, condição inicial. É aquela história que é o seguinte, é a Web 1.0. Né? É que o governo fechado, caixa preta, você só mandava informação. A transparência é quando a gente começou ali com a cultura de transparência, abertura, tem muito a ver com a Web 2.0. Depois, participação aberta, nesse modelo, ele fala sobre interatividade, diálogo, consenso e retoma essa história aí da Web 2.0. A colaboração, falha técnica. A colaboração, na verdade, é que nesse modelo não é só a colaboração do cidadão, é a colaboração de diversos atores, diversos parceiros, e o engajamento público é a ideia, tem duas facetas aqui. Uma que é a facilidade de acesso, que está ligado a essa história aí de a gente ter plataformas móveis, que essa facilidade aqui que é o bico, né? Essa ideia de onipresença, que a gente tem acesso à informação em qualquer lugar, qualquer tempo, a qualquer hora. E aí a outra perspectiva é a parte de integração e interoperabilidade. Aí eu peguei tudo isso aí e fiz o seguinte, olha só, vamos botar aqui a minha tipologia, vou ver como é que essas iniciativas se comportam nesse modelo aqui. Né? Se elas seguem essa sequência para que elas aconteçam. É isso que eu quis fazer. E aí, o que eu descobri? Olha só, nós realmente estamos numa transição. Já tinha pego isso aí, né? Então, esse modelo confirmou. Nós estamos saindo de governo fechado para governo aberto. Então, a gente já está aqui. A gente já pulou daqui para cá. A gente já está aqui. Nós estamos no governo aberto, que o cidadão é parceiro, nós já estamos aqui. Nós estamos na... Beleza, confirmou o que o outro lá falou. O que mais que eu descobri? Olha só, essa história aí de participação aberta e transparência acontecer de forma sequencial e a colaboração depois, não é muito bem assim. Na verdade é o seguinte, a gente já tem aí umas leis aí, né, a lei de responsabilidade fiscal, que ela já coloca para a gente que a gente tem que abrir informação e participar. A lei ela só melhorou isso aí. Por quê? Ela puxou a tecnologia para dentro, dizendo o seguinte, olha só, você vai compartilhar agora todas as informações, mas elas têm que ser abertas. Quer dizer o quê? Resumidamente, ela tem que ter uma forma que as máquinas possam lê-las. É isso que ela está dizendo. E aí a colaboração ela pode acontecer sequencial, dependendo, ou não. Ela pode acontecer ao mesmo tempo. E aquela história lá de... engajamento bico, eu abri nas duas perspectivas e descobri o seguinte. Olha só. O acesso facilitado, na verdade, ele não está depois. Se a gente melhorar a nossa infraestrutura, se a gente melhorar a nossa capacidade de mobilidade, na verdade, ele vai melhorar. Então, isso é o seguinte, ele é cíclico, da ideia de ciclo. Se a gente melhorar a nossa infraestrutura para a gente ter mais telefones, pessoas com mais acesso, toda a parte dessa infraestrutura, nós vamos melhorar essa capacidade de participação e de transparência. Então, isso retoma, volta. Não é bem aí, não é sequencial essa história aí, não. Para mim, aqui na minha análise. E com relação à integração e tecnologias? Na verdade, isso aqui foi mais difícil de analisar. Então, não foi tão bem aprofundado esse assunto. Ele só foi pincelado, por causa das informações que eu tinha. Mas ele dá a ideia de aprimoramento. Quer dizer, as tecnologias que estão vindo aí, elas vão ajudar a gente a integrar para a gente aprimorar essa história toda. Então, esse modelo não é bem assim, não, sequencial, não, na minha visão. E é isso que eu vou mostrar para vocês, aonde eu cheguei. Então, só para resumir aqui, o que a gente achou com relação à ambiência. Os fatores ambientais que favorecem as iniciativas colaborativas são o conhecimento sobre as tecnologias, e aí, tudo que a gente tem aí, né, desde a manipulação de dados até a parte que está relacionada à interação entre o cidadão e o governo, isso favorece. As leis, em especial, a lei de
responsabilidade fiscal e os complementares, a lei de acesso à informação e as estratégias governamentais. Bom, até aí está tranquilo, né? Mas como é que isso aí funciona? É isso que eu queria desenhar. Eu queria tentar limpar tudo isso que estava na minha cabeça aí. E aí, com essa história toda aí, é mais ou menos assim que eu comecei a juntar coisas. Aqui eu tenho uma ambiência tecnológica, aqui eu tenho uma ambiência governamental, e aqui eu tenho as novas possibilidades. E aí eu construí um novo modelo a partir desse estudo aí. Para construir esse novo modelo, eu usei uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria de sistemas, que é a história de eu tenho as entradas, eu tenho o processo e eu tenho as saídas. Eu achei que isso aí podia ser uma coisa bem bacana para explicar tudo que eu estava tentando colocar e sistematizar de forma bem resumida de tudo que eu estudei. Então, o que acontece? A gente tem uma ambiência governamental, que é importante eu dizer aqui, isso é pressão externa, tá? Isso é muito importante. A gente está sofrendo uma pressão externa na ambiência governamental, por exemplo, a parceria de governo aberto é uma pressão fortíssima para a abertura de dados, e a gente tem uma ambiência tecnológica, que também é externa, tá? E aí, o que acontece? A gente tem aí um primeiro, que eu chamei de primeiro nível, eu fiz um paralelo aqui, até no meu trabalho lá, que assim, é como se a gente tivesse a Terra. A gente tem a Terra ocupada, está posto, é obrigatório. A gente está no ponto agora que essa história que o governo abrir dados é obrigatório, por lei, entendeu? Então, a gente tem aí uma terra pronta, né, que tem que colocar, tem que o quê? Tem que interagir, tem que disponibilizar informação. E o que vai diferenciar isso daí? Né? Qual que é a diferença? É a utilização das tecnologias e as estratégias. Então, quer dizer, quanto mais, e essa é a mensagem que eu quero deixar, quanto mais os governos conhecerem as possibilidades tecnológicas e combinar isso com as estratégias, melhores resultados teremos em relação à coprodução cidadã e as coisas que nós temos que fazer de novo aí, para resolver os problemas. Então, de novo, vou falar, quanto mais a gente se apoderar do conhecimento da tecnologia, mais competência a gente vai conseguir ter para fazer o que a gente precisa fazer. Tá? E aí, a gente já falou sobre isso, tem todas as possibilidades lá, né, do modelo, a via de dados, que aí gera experiência de transparência, dados abertos, a via de plataformas, que é a parte de crowdsourcing que a gente já falou também, e a via de empoderamento do cidadão, que a gente também já falou. Esses são os outputs, os resultados que a gente pode ter. Importante colocar que por que eu escolhi esse modelo? Para mostrar aquela história da retroalimentação, né? E é importante que o modelo que ele vai se retroalimentar. Quanto mais experiências a gente tiver, quanto mais a gente evoluir, isso aqui vai rodar e a gente vai criar mais, vai inovar, né? Vai ter mais coisas aí de coprodução. Então, resumindo, chegando ao final, 5 minutos. A coprodução cidadã está posta. É obrigatório. Cabe aos governos desenvolverem a capacidade de coproduzir com o cidadão e, para tanto, precisam disseminar o conhecimento sobre as tecnologias da informação e comunicação em todos os níveis. Estratégico, principalmente, tá? Para mim, isso está lá no operacional e no tático, tá? Estratégico, tático e operacional. Eu estou dizendo o seguinte, lá no governo, deixa eu tentar ter. Lá no governo federal, a gente tem uma secretaria de tecnologia, tá? E aqui a gente tem como braço direito, fazendo esse processo, Prodeste. Tá o recado aí. Segundo, é a mesma coisa, né? Reconheci o papel central da tecnologia de comunicação dos modelos de gestão governamental, sendo estratégico para o enfrentamento dos desafios. Já falei sobre isso. O modelo de gestão do Estado do Espírito Santo segue a mesma tendência observada, que é do, lembra, cidadão-cliente, precisa se guardar, do cidadão parceiro. E ainda na mesma direção de movimento nacional, porque as leis que a gente tem, a LRF e a LAI, são leis nacionais. Então, a gente está moldando as coisas do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso? Peraí, gente, vamos compartilhar os aprendizados, né? Cada um vai fazer, cada governo, o governo do Espírito Santo vai fazer uma coisa, o governo do Alagoas vai fazer outra, a gente tem que trocar figurinha, tá? Porque a gente vai andar mais rápido. E mundial também, o Espírito Santo tem que abrir esse canal aí
né, para a gente ter esse acesso mundial. E aí vai mais uma dica. Eu acho que esse canal tem que ser aberto por via da academia, tá? Para a gente poder pegar aí a parte mais nova do que está acontecendo. Desenvolvimento sustentável. Foi o meu ponto de partida, né, que me incomoda, né, os meus questionamentos. Então, a coprodução cidadã apresenta-se como alternativa para o enfrentamento dos desafios, onde TIC catalisa a parceria entre o governo e o cidadão, proporcionando a criação de soluções inovadoras. E, por último, na prática, o que esse tudo aí que eu falei deixa? Olha, eu acho que contribui bastante para incentivar e operacionalizar a coprodução cidadã, que é justamente o momento que está sendo vivenciado aqui no governo, que é o governo em rede com a sociedade, o ES na palma da mão, e para a elaboração de planos de treinamento. A gente precisa pensar muito nisso, bem como para planos operacionais, táticos e outra coisa, e estratégicos. É isso. Obrigada. Muito obrigada.